pedir então ao senhor professor, como moderador, que controle o meu tempo. Isto de ser velho dá-nos às vezes sentimentos de que podemos falar durante muito tempo e sem limite. E portanto eu vou pedir-lhe encarecidamente, senhor moderador, senhor professor, que controle o meu tempo. É assim, eu fui convidado, formalmente convidado, para proferir, para me comunicar com jovens investigadores. Eu disse à minha boa e querida amiga, doutora Cristina Molares de Abril, que desse tema eu não percebo absolutamente nada. Eu vivo na idade da pedra, nunca fui apresentado ao professor Google, nem à professora Wikipédia. E, portanto, eu vivo na idade da pedra por polir, a pedra bruta, nem sequer é pedra lascada. Mas, e como sou velho, eu não profiro palestras. Eu vou fazer, como o senhor professor disse bem, vou fazer provocações. Então eu quero começar por agradecer ao Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG. Quero agradecer também a CPLP, que neste ano faz 25 anos. Vamos celebrar, estando em plena cimeira, a 13ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que vai ter lugar no dia 17 de julho, em Luanda. Ora bom, este debate, esta reflexão, parece-me extremamente oportuna. Veio mesmo a calhar. Eu dizia isto nas conversas telefónicas que mantive aqui com a minha querida doutora Cristina Molares de Abril. E é oportuna porquê? Há uns anos atrás, nós estávamos com a presidência rotativa da CPLP e na altura nós propusemos duas questões. Primeiro, repensar a CPLP. E repensar a CPLP tinha muito que ver com as mudanças drásticas que estavam a ser operadas no mundo e, por outro lado, o papel emergente que o continente africano estava a ter no desenvolvimento do mundo. População jovem, abundância de recursos naturais e uma tendência para fazer o renascimento. Aliás, a palavra ficou uma mistura do inglês com o francês. Na África, esta dinâmica, mais do que um movimento, é uma verdadeira dinâmica, ficou conhecida como The Black Renaissance. É nitidamente o renascer do continente africano. Então, eu não represento ninguém, muito menos o Sr. Presidente da República, que é um órgão unipessoal. Na nossa Constituição, o chefe de Estado em Timor é um órgão unipessoal. É o único órgão unipessoal. Os outros são colegiais, são coletivos. O governo é um coletivo, o Parlamento Nacional, nós não chamamos de Assembleia, é um coletivo, e os tribunais também são coletivos. O Presidente é o único órgão unipessoal. Então eu não represento ninguém senão a mim próprio. Portanto, eu posso dizer disparates, eu assumo a responsabilidade dos meus disparates, embora tenha aqui à minha frente quem representa o Estado, que é a embaixadora Isabel Guterres, neste momento a acumular, embaixadora bilateral junto da República Portuguesa e chefe da missão permanente de Timor-Leste junto à CPLP. Eu quero agradecer, senhora embaixadora, a presença cá, viva, presencial. Então, saúdo todos quantos nos estão a ver, não estão cá fisicamente, presencialmente, mas fazem-no virtualmente, né? Alguns chamam remotamente. Ora bom, então, eu pessoalmente
com a idade que tenho, e porque sou velho, eu tenho uma dívida pessoal como compatriota, como patriota de Timor-Leste, como cidadão de Timor-Leste, cidadão Maubere, eu tenho uma dívida muito especial para com a África. Primeiro porque todos nós, da minha geração, aprendemos com Amílcar Cabral. Portanto, é uma dívida para com o legado cabralino. É um filho direto, foi um filho direto da África. Por outro lado, já no quadro da luta pela libertação nacional, eu acabei por tornar-me o primeiro representante da Fretilin, partido político, em Moçambique, e depois da proclamação da nossa República, eu acabei por ser o primeiro embaixador da República Democrática de Timor-Leste na República, então República Popular de Moçambique. Cumprido o meu primeiro mandato como embaixador, eu acabei por fui deslocado para Angola, onde assumi também a chefia da nossa embaixada. Angola concedeu o estatuto de embaixada à representação timorense. Então há esta dívida pessoal, dívida de patriota para com a África. Quando sou convidado para, e eu vou utilizar a palavra, fazer esta provocação, eu devo dizer que foi com muito gosto que a aceitei. Com sentido de responsabilidade, como é óbvio, mas com muito gosto. Era, de certa maneira, um modo de saldar, de uma maneira humilde, muito modesta, muito pequena, a minha dívida para com o continente africano. Então, por causa desta dívida, é que nós, pelo nosso próprio passado, pelo nosso próprio percurso, nós acabamos por ter um compromisso, fazer um compromisso. Um intelectual africano que nos deixou há cerca de 6 anos, eu sei que todos conhecem, Ursino António Fortes, grande nome das letras africanas que se exprimem em português, primeiro presidente da Academia de Letras da República de Cabo Verde. Fomos colegas, ele e eu, ele como embaixador de Cabo Verde em Angola, eu como embaixador de Timor-Leste em Angola também. E ele dizia-me assim, olha Roque, nós, os que falamos português, temos que reparar uma injustiça histórica. Todos nos tornamos independentes e o nosso querido Timor-Leste viu-se ocupado pela Indonésia. Então, a única maneira de reparar esta injustiça histórica é ajudar-vos a libertar Timor-Leste. Nós não vamos ser livres enquanto Timor-Leste não for livre. Depois temos todos, e agora já não é o problema do Roque Rodrigues, eu diria que a humanidade tem uma dívida especial para com 2 países, eu não quero ser injusto, mas é uma dívida especial para com 2 países africanos. Eu estou a falar de Angola e Moçambique. Porque o apartheid envergonhava todos nós. Não envergonhava apenas quem o fazia, envergonhava todos nós porque estávamos a aceitar uma tremenda crueldade contra o ser humano, a discriminação pela cor da pele. E a emergência de 2 Estados que resultaram da luta armada de libertação nacional, Angola e Moçambique, viraram por completo o rumo, o destino do continente africano. E a humanidade toda viu-se livre desta peçonha, desta besta, desta imoralidade que era o apartheid. Então, não sou só eu, somos todos nós que temos essa dívida para com o continente africano, e em particular para com a linha da frente, os países que souberam combater de uma maneira heroica, corajosa, contra o racismo. Esta besta, não é, foi posta de parte e, portanto, hoje vivemos com mais liberdade. Agora,
nós temos ainda, há 17 territórios por descolonizar. Recentemente, há menos de um mês, estava reunido o Comitê dos 24, o Comitê de Descolonização. Nós próprios tivemos a oportunidade de intervir nesse comitê, apelando para a justiça, que era reconhecer o direito do povo de Timor-Leste à autodeterminação. Quando vimos restaurada a independência, pelo suor, pelo sangue, pelo sacrifício, pelo sofrimento do nosso povo, eu ia acrescentar um quinto S, pela solidariedade internacional, nós assumimos um compromisso de nos batermos contra qualquer forma de opressão colonial. É neste sentido que, ao olhar para o continente africano e ver que há uma colónia por ser libertada, é o Saara Ocidental, nós exprimimos a nossa solidariedade para com o Saara Ocidental. Reconhecemos a República Árabe Saharaui Democrática, estabelecemos relações diplomáticas a nível de embaixador e temos embaixador acreditado em Dili, na República Democrática de Timor-Leste. Isto é também a nossa forma de apoiar o continente africano, para se ver livre de uma vez por todas com esta crueldade que é a ocupação ilegal de um território. Nós não estamos sós nisto, são as próprias Nações Unidas, são as mais que teimosas, tenazes, pertinentes resoluções, tanto a nível do Conselho de Segurança como a nível da Assembleia Geral, que reconhecem e consagram o direito do povo saharaui a ser livre e a ser independente. Uma rápida consulta pode ver, desde 1963, e eu vou repetir, desde 1963, vai fazer 60 anos, que é reconhecido o direito inalienável do povo saharaui a sua liberdade, a escolher o seu destino. Ora, então, isto é a maneira como nós trabalhamos, no sentido de pagarmos, saldarmos, de uma maneira humilde, modesta, a nossa dívida para com o continente africano. Agora vamos falar um pouco sobre a pandemia. Nós criamos um hábito no nosso país, criamos um hábito. Eu já muitas vezes falei com meu amigo, meu colega, o embaixador Tito Mbá, da Guiné Equatorial. Durante a luta armada de libertação nacional, nós ganhamos um hábito de dizer assim: olha, faz o que é necessário fazer. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, faz o que é possível fazer. Se tu misturares o que é necessário com o que é possível, tu vais realizar o impossível. É uma questão de, primeiro, identificar o que é necessário. Faz o que é necessário. Cumpre-te assim. Segundo, faz o que é possível. Não estão a exigir-te milagres. É possível fazer. Faz. Quando fizeres o necessário e o possível, acabas por realizar o impossível. Foi isto que Timor-Leste fez. Não é? Disto. Fizemos tudo ao contrário. Não tínhamos retaguarda, não tínhamos treinos fora, não tínhamos armamento, não recebíamos armamento de fora e, portanto, a fatalidade em Timor era: vocês estão condenados a serem uma província da Indonésia. Se nós tivéssemos seguido o cânone normal, se não tivéssemos aceitado obedecer à voz dos nossos antepassados, o nosso passado, nós teríamos rendido. Nós dissemos que não, vamos cumprir o nosso dever. Como preito de homenagem ao sangue que correu, ao sacrifício que já foi consentido. E fomos cumprindo, dia a dia, fomos acumulando pequenas vitórias. E a melhor de todas estava consagrada numa frase. A frase dizia assim: resistir é vencer. À medida que tu resistires, tu vais somando vitórias. E vais chegar ao objetivo final. O objetivo final é conquistar a liberdade para assegurar que as tuas opções são feitas em liberdade. É isto que conseguimos. Então, aprendemos que na adversidade, das duas uma, ou a gente sucumbe, ou a gente fica grande. E o caminho escolhido pela liderança
da luta de libertação nacional foi esta: vamos resistir. Não se pode desistir. Quem desiste garante a sua própria derrota, certifica-se da sua própria derrota. Então não dá para desistir, dá para persistir e resistir. Foi o que nós fizemos. Agora apanhamos, eu vou pedir que me desculpem a expressão que eu vou usar, estão aqui senhoras nesta sala, vou pedir desculpa, mas vou dizer assim: a pandemia apanhou-nos todos com as calças na mão. Então, nós recorremos imediatamente àquilo que tinha sido a experiência da nossa luta armada de libertação nacional, da resistência nacional contra a ocupação. Então nós dissemos assim: a pandemia pode ser um pretexto, pode ser uma oportunidade. É disto que tínhamos falado, Sr. Embaixador. Dito. Nós dizíamos assim: perante a adversidade, nós não podemos desistir, nós não podemos recuar, nós temos que enfrentar. Então, em vez de ver como uma ameaça, olhamos a pandemia como uma oportunidade. E a oportunidade para fazer o quê? Repensar o desenvolvimento. Retomar o fio à meada. Para que é que serve a independência? É para ter uma bandeira? É para ter um hino? É para ter um presidente da nossa cor? Não, isso é muito pouco, é muito pobre. É sobretudo para podermos ser nós próprios e sermos irmãos, termos laços cada vez mais profundos com a humanidade. E parece que a história dá-nos razão. Os desafios são cada vez maiores, já nenhum país, por muito poderoso que seja, vai enfrentar os desafios sozinho. Então, está aqui uma nova coisa: repensar o desenvolvimento, repensar a cooperação. Que coisa curiosa. Cooperação, desenvolvimento e digitalização. Digitalização. Ora bom, quando comecei no diálogo aqui com a doutora Cristina, o que é que eu vou dizer se eu não percebo nada disto? Ela disse: ouça, você vai fazendo as suas provocações, é aquilo que você sabe fazer, não tenha medo, venha cá e eles vão ouvir. E eu disse: bom, vão ter a paciência para me ouvir. Então eu fiquei a pensar assim: a digitalização é um vocabulário novo. Eu, quando aprendi a palavra digital, era impressão digital. Pouco mais do que isso. Depois, a pouco e pouco, entrou, e hoje já toda a gente fala da digitalização. Nós próprios começamos a ver assim: a pandemia obrigou-nos a fechar escolas. A pandemia obrigou-nos a ficar em casa sem trabalhar. Oh caramba, isto é complicado, agora como é que nós vamos fazer? Então começamos a pensar: bom, então, se as novas tecnologias entram em ação, há dois conceitos que vão ter que ser repensados, retrabalhados, refletidos, revisitados: o conceito de teletrabalho e teleeducação. Agora, mas por outro lado, nós ficávamos a pensar assim: mas as sociedades do futuro são sociedades do conhecimento. E nós não podemos deixar de fazer investigação. Só que há um problema. A investigação deve ser feita sendo nós capazes, e vou utilizar uma expressão africana, desembaraçarmos-nos do maticado que cola às nossas botas quando fazemos a caminhada. Samora Machel dizia isso várias vezes. Quando se faz a guerrilha, anda-se por terrenos que não estão alcatroados, nem muito menos cimentados, tem-se andar na lama, e a gente enterra a bota de soldado, de guerrilheiro. Se você não tira o maticado que se agarrou à bota, você fica preso e não anda. Então, os preconceitos estão nessa lama. Os preconceitos. Então, ter conhecimentos é importante, partir à procura dos conhecimentos é importante, ser capaz de formular conceitos novos, reconceitualizar tudo é importante, mas cuidado, são necessárias algumas premissas. E uma das premissas é a humildade, saber escutar os outros e não considerar que aquilo que sabemos é superior ao dos outros. É neste sentido
que o meu apelo, o meu convite aos jovens investigadores sobre a África é fazermos um exercício curioso. É, que preconceitos é que existem sobre o continente africano? Sem nos desembaraçarmos destes preconceitos, é difícil progredir. Então, pelas ligações que tenho com a África que foi colonizada por Portugal, eu mantenho contato com os meus amigos e eles dizem-me assim: alguns de nós estão a fazer uma revisita àquilo que são as bases filosóficas da civilização africana. E deram-me livros, ofereceram-me, bondosa e generosamente, para estudar. Eu, infelizmente, porque sou um mau organizador, um mau gestor do meu tempo, eu não tive tempo para estudar como devia fazer para esta conversa ou esta provocação. Mas descobri uma coisa: os adágios, o adagiário, o proverbiário, as lendas, as narrativas, os contos africanos são de uma riqueza extraordinária. Então, quando acabávamos de assinar, fomos também signatários desta Agenda 2030, onde estão consagrados os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, verificamos um pensamento que diz assim: que ninguém fique para trás. É um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ora bom, isto está enraizado na filosofia africana que diz assim: queres ir rápido? Vai sozinho. Queres ir longe? Vai junto. Os desafios do futuro obrigam a caminharmos juntos, que ninguém fique para trás. Ora bom, agora, a digitalização é um processo. O processo implica ferramentas e recursos. É preciso ter uma infraestrutura. Se não existir essa infraestrutura, o que vai acontecer é que vamos ter uma nova classe de excluídos. Estes excluídos vão ser tratados por os info-excluídos. Curiosamente, eu tinha dito isto aqui à doutora Cristina, a primeira vez que ouvi essa palavra foi no atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Como nos conhecemos há muito tempo, ele dizia-me assim: ó Roque, sabes uma coisa? Pá, as novas tecnologias são muito importantes, modernas, elas são incontornáveis, mas há coisas que nós temos que fazer. Trabalho de casa. Então ele diz: já viste, que se não dotarmos de uma rede apropriada, consagrar como direito sagrado o direito, o acesso ao conhecimento por todos e para todos, então vai haver uma nova classe de excluídos, os info-excluídos. Então este é o primeiro desafio. A digitalização é uma dinâmica e um processo irreversível. Correto. Vai exigir meio. Correto. Mas que façamos tudo para que todos tenham acesso ao conhecimento. A futura sociedade é a sociedade do conhecimento. Eu, do alto da minha ignorância, meu pai costumava dizer várias vezes isso: meu filho, normalmente o ignorante é arrogante. Então, do alto da minha ignorância e por isso do alto da minha arrogância, eu digo assim: ok, vamos digitalizar, mas atenção, vamos generalizar o uso das ferramentas para que todos tenham acesso. Eu digo assim: estamos muito ligados à ideia da competição. A competição é importante. Eu preferia tratar por emulação e não competição. A competição não me parece tão útil. Saibamos, em primeiro lugar, cooperar, trabalhar em conjunto. Estamos numa grande casa, que é o nosso planeta, não temos outro para viver. A gente mais rica, o tal 1% da economia trilionária, 100 vezes trilionária, não é, professor?
o senhor é economista, eu sou um ignorante, mas o PIB do mundo ultrapassa 100 trilhões. Portanto, são, como é que se há de dizer, milhão de milhão, né? Os americanos chamam de trillion, 100 trillion. Né? Então, no meio disto tudo, nós vamos ver uma coisa. Se não tivermos cuidado, acentuamos a desigualdade. E se acentuarmos a desigualdade, vamos acentuar a pobreza. Estamos a desrespeitar o objetivo número 1 do desenvolvimento sustentável. Redução de pobreza, redução das desigualdades. Então volta tudo ao inicial. Para que é que serve a tecnologia? Serve por muito pouco. Consagra a separação, a desigualdade e a pobreza. Não vale a pena. E depois temos uma reflexão feita pelas igrejas, muito útil, que diz assim: o novo nome da paz é desenvolvimento. O que significa uma coisa, que se tu não cuidares de reduzir a desigualdade e de provocares um desenvolvimento sustentável e justo, tu estás a adicionar e acumular razões para a paz e para a instabilidade. Não é? Portanto, a paz parece ser confeccionada como o pão, com suor, com carinho e com um grande sentido de justiça. Sem este sentido de justiça é difícil fazer a paz. A paz passa a ser um artifício, um exercício cínico e irresponsável. Então, em relação às novas tecnologias, eu digo, parece-me um circuito, parece-me uma tendência irreversível, mas é preciso ver uma coisa, né? Os valores, os ideais, os princípios, a ética não pode ser abandonada. E tem que ser... Eu, uma das vezes em que estava ainda como combatente da libertação da pátria, eu continuo a ser combatente, desta vez já não é para libertar a pátria, porque ela está libertada, né? Mas é pela afirmação da nossa soberania, pela afirmação da solidariedade, o dever que nós temos de ser solidários com quem precisa. Então eu estava lá e vi, em Washington, uma frase, uma grande estátua que dizia assim: há 3 Hs que são muito importantes. É o H da cabeça, head, o H do coração, heart, e o H da mão, hands. Então, o homem que não é dividido, o ser humano que não é dividido, trabalha harmoniosamente a cabeça, o coração e as mãos. Este é o desafio. É esta a maneira de cooperar. Cooperar a nível intelectual, cooperar a nível do coração, dos afetos. A política sem afetos é um ato de hipocrisia. É um ofício porco. É um ofício miserável. Porque é um ofício que permite a manipulação dos outros. É um pouco o que estamos a ver. Então, e por outro lado, aquela imagem muito bonita, né? E eu posso falar disso à vontade, ninguém me vai acusar de proselitismo religioso. Se disser aquela imagem bonita da Santa Madre Teresa de Calcutá, mais do que os lábios que rezam, as mãos que abraçam. Portanto, a mão que nós oferecemos ao outro que precisa dela. Dentro de um princípio muito africano, não há ninguém que não tenha algo para dar, não há ninguém que não tenha algo para receber. Professor, você é um homem bom e generoso, não é? Chegou o meu tempo, não é? Chegou o meu tempo e, portanto, eu agradeço a paciência. Muitíssimo obrigado a todos. Espero ter dito alguma coisa útil. Obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, pelos desafios, pela lição. Gostei muito. São coisas para pensar, para nós levarmos para casa, para nos acompanhar nas caminhadas, para pensarmos seriamente o que é que andamos cá a fazer. Gostava